Olá a todos, a todas e a todos, uma boa tarde. Estamos gravando este Saco de Gatos agora no final da tarde com a professora Juliana Gamboge, professora de francês da UFMG e queridíssima do coração, amiga minha. Durante a pandemia, ela me falou de um projeto que ela estava fazendo, que é um projeto de uma vida inteira, de uma pesquisadora, que era a tradução anotada da Feiticeira do Michelet. O livro chegou hoje da gráfica, tá lindíssimo, é uma edição primorosa, recomendabilíssima, e a gente vai falar um pouco sobre o trabalho de tradução dela e a edição desse livro e a importância do livro sair agora. Então, muito bem-vinda, Juliana Gamboge, e falamos depois da vinheta. Oi, Ju, tudo bom? Ei, Joana. Ei, querida, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, hoje estamos aqui falando sobre o livro que chegou hoje mesmo da gráfica, que eu passei lá para pegar, que é o A Feiticeira. Eu lembro da gente estar conversando sobre ele durante a pandemia e, alguns anos depois, agora com ele na mão. Então, é uma emoção abrir um livro assim. Bom, é sempre uma emoção para um editor abrir um livro, mas essa é uma emoção, sei lá, centésima, elevada à centésima potência, de tão feliz que eu estou de ter editado esse livro. Queria que você me contasse um pouco da história da sua tradução e do seu relacionamento com o livro. Esse livro eu conheço, eu trabalho com a obra do Michelet basicamente desde que eu me entendo por gente, ou seja, no final da graduação em História, eu já tinha descoberto um pouquinho da obra dele, tinha me encantado, comecei a estudar como uma espécie de iniciação científica que existia na época. Foi com ele que eu fui para o mestrado, segui no doutorado. Só que no mestrado eu trabalhei com outros títulos, embora a Feiticeira estivesse ali na minha mira. E no doutorado eu trabalhei especificamente com a Feiticeira. Enfim, a minha história com esse livro é a história de da minha mais longeva paixão, do meu mais longevo relacionamento com o livro e com o autor. E a história da tradução, na realidade, era o seguinte: eu me sentia, por estudar, por estar nessa situação um pouco particular de ser uma estudiosa sistemática do Michelet no Brasil, sempre tinha essa coisa de, mas o que tem traduzido, o que não tem traduzido? E, na realidade, no nosso... Tudo começou, a ideia de traduzir a Feiticeira, eu já tinha começado, na verdade, terminado uma tradução de uma obra do Michelet chamada Mulheres da Revolução, só que quando eu fui procurar uma editora, eu descobri que ela tinha acabado de ser lançada, essa obra, e ficou engavetada. Aí, bom, digamos que no início do nosso último período sombrio da nossa história, naquela depressão geral de e agora, o que eu faço e para onde eu vou, enfim, como é que eu faço para esse tempo passar, eu comecei a traduzir um pouco a Feiticeira. Eu decidi, não, eu quero traduzir a Feiticeira, afinal de contas é o livro ao qual eu me dediquei no meu doutorado, que eu publiquei a tese, virou livro, enfim. E é a Feiticeira que eu tenho que traduzir, porque essa é a grande porta de entrada do Michelet, pelo menos a partir do século XX. E ainda segue sendo a grande porta de entrada, pelo menos pensando no mercado editorial francês, né, que continua reeditando, propondo novas edições, na verdade, porque aí não são traduções, né, mas com novos aparatos críticos. Então, sem sombra de dúvida, é o livro de entrada do Michelet no mundo do século XX e ainda no século XXI. E aí comecei meio despretensiosamente, mais para lamber as minhas feridas
comuns do que para qualquer outra coisa. E aquilo, enfim, até que chegou esse momento na pandemia, que a gente conversando, eu te contei, Joana, eu estou com esse projeto, interessa? Assim, eu gostaria muito que fosse com a Alameda, porque aí, enfim, além dos nossos laços afetivos, tem a questão da admiração pelo empreendimento editorial de vocês. E rolou, foi ótimo. Demorou, né? Mas eu gosto de projetos editoriais que demoram e também são muito bem cuidados, e que esse foi super bem cuidado. A gente ficou bem em cima do livro. Eu acho que essa aqui foi, inclusive, para mim também uma vantagem, assim, né? Porque não é um projeto de tradução em que eu me cobrei terminá-lo rapidamente ou publicá-lo rapidamente. Aí isso também, da minha parte, né, como tradutora, me deu condições, e além do fato de estar trabalhando justamente com a Alameda e vocês terem bancado o tempo todo esse projeto de entrega da melhor maneira possível, né, sem ter se transformado, coisa que eu acho que eu não conseguiria em outras editoras. Eu gostei dessa, assim, eu gosto dessa junção entre uma historiadora muito aplicada à história e uma tradutora muito rigorosa. Então, isso deu ao livro uma dimensão muito maior, eu acho, para o Michelet e para o mercado editorial. Essa é a primeira vez que o livro é publicado integralmente e anotado, não é mesmo, Ju? Explica um pouco isso, porque saíram outras edições outras vezes, né? Até onde eu acompanhei, enfim, eu estou sempre um pouco de olho, não sei se apareceu alguma coisa muito recente. Mas o que existe no mercado editorial, colocando os esgotados e os disponíveis, né, os para venda, eu conheço 3 edições. Essas 3 edições, todas elas apresentam questões editoriais maiores ou menores. A mais recente é a que apresenta, a meu ver, um problema maior. A que me parece que ainda está no mercado. Porque ela só traduz o livro, o Michelet divide o livro em 2 metades, que ele chama de livro 1 e livro 2. Apenas o livro 1 está disponível nessa tradução, e não o livro 2, sem nada que nos informe sobre o que está acontecendo. Por quê, enfim, por que esse projeto? As outras 2 trazem a integralidade parcial do livro, mas o problema é que esse livro tem uma história editorial, ela própria, original, um tanto quanto complicada, que é um pouco o que eu conto na apresentação da tradução, né? Ele tem uma primeira edição em 1862, mas que foi censurada por problemas, na verdade, temores dos editores, relativos ao governo do Luiz Napoleão Bonaparte, que, enfim, os casos mais célebres são dos de Madame Bovary e As Flores do Mal, do Baudelaire, né? Baudelaire e Flaubert tiveram problemas graves. Então, Michelet, essa primeira edição, que é publicada dessa maneira, com autocensura, na verdade, mais ou menos autocensura, né? Ela, ainda assim, os editores, eles colocam ela no mercado, são 9.000 exemplares na primeira edição, esgotados em uma semana. E ainda assim, os editores recuam e dizem que não vão, os editores e os impressores, que não vão fazer uma segunda edição. É a deixa para o Michelet procurar um editor internacional, no caso, Lacroix, da Bélgica, e é ele que vai encampar esse projeto. E o Michelet se aproveita da ocasião não só para devolver os trechos que ele tinha retirado, quanto para acrescentar novos trechos, novos textos. E essa é a edição que os estudiosos do Michelet hoje consideram como a edição príncipes de fato. E não essas versões... Bom, no caso brasileiro, essas 2 que estão esgotadas, que são edições, enfim, que são uma é parcial, porque ela suprime um capítulo que eu acho muito importante, chamado Notas e Esclarecimentos, um capítulo alentado, que aparece no final,
suprime esse capítulo por completo, e a outra não suprime esse capítulo, porém o desloca para o início do texto. Eu não entendi bem por que eles fizeram isso, e, ao mesmo tempo, não utiliza essa edição Príncipes nessas notas e esclarecimentos, que também foram modificadas pelo Michelet nessa edição final de 63, que sai pelo Lacroix, da Bélgica. Então, agora, nenhuma delas é edição anotada. Tem claro. Isso também, nenhuma das três. Então, o que eu quis fazer foi não só pegar o texto, traduzir o texto de 63, que inclusive é o texto que eu estudei, que, enfim, que é meio texto canônico entre os estudiosos do Michelet, o resto é mais para a ordem da curiosidade ou da especificidade de um momento, enfim. E e eu pensei desde o início que o texto micheletiano merece anotação. Ele demanda anotação, e uma anotação que permita a um público brasileiro, não francês, não oitocentista, de acompanhar melhor a história, principalmente naquilo que dessa história era quase que da ordem do lugar comum, ou poderia ser muito facilmente encontrado por um leitor francês do 19 e que não vai ser para um leitor brasileiro. Claro. Eu adoro essas histórias das edições, porque Sim. Os autores modificam, eles vão lá, a revelia dos editores, tem um embate ali, briga de autor-editor, que é uma coisa saborosíssima e muito interessante, sim, é o Robert Darnton na veia. E Sim. Esse é um livro estilo Robert Darnton, assim, que é publicado fora da França, é contrabandeado para a França, vende um monte, os editores fazem coisas escondidas, do próprio Michelet, o Michelet muda toda hora o texto, muito bom, adoro esse tipo de edição. E, ao mesmo tempo, A Feiticeira, por um tempo, teve um apelo editorial muito forte, assim, quer dizer, é um tema que é caro às pessoas e chama para uma leitura. E foi tratado, eu acho, no Brasil como algo menor ou algo ligado um pouco à ideia daqueles estudos sobre bruxaria que veio depois das Brumas de Avalon, ou algo esotérico e tal. Então, poucas edições se debruçam sobre o Michelet de maneira histórica e historiográfica. Sim. E essa é uma das enormes, né? Uma das enormes contribuições do livro. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Embora professora de letras, mestre e doutora em estudos literários, e talvez por causa disso, exatamente por causa disso, para mim, eu acho que esse percurso me ajudou a esclarecer o quão historiográfico é o projeto do Michelet e o quão, a meu ver, pouco conveniente é uma leitura que não leve isso como o primeiro elemento a ser considerado. De fato, a Feiticeira, se for pensar assim, em termos de recepção dela no século XX, bom, tem um pouco de tudo, né? Mas é um livro que interessou porque ele permite uma leitura claramente psicanalítica, ele interessou porque permite uma leitura desconstrucionista, ele interessou porque a questão da linguagem é fundamental, ele interessou muito antropólogos no século XX por causa dessa dimensão que é própria do Michelet. Atualmente se tributa isso muito mais ao Benjamin, mas o Benjamin é um leitor do Michelet, né? Que é a preocupação com os silêncios e os silenciados da história, aqueles a quem não se deu voz, aqueles que não tiveram voz, né? E a tentativa de articular essa voz. Todos esses elementos, eu acho que atravessam a fortuna crítica do Michelet, muito mais do que essa visão tanto quanto comercial ou ficcional
da feitiçaria, que é, inclusive, eu já escrevi isso em alguns artigos, e inclusive para reforçar essa leitura que eu faço historiográfica da obra, na realidade, o próprio texto do Michelet, na Feiticeira, ele escreve isso, ele escreve contra os escritores que se apropriaram do tema. O que ele vai denunciar, inclusive, é que esse tema já tinha entrado numa espécie de mainstream literário da sua época e que isso era ainda tão mais letal para aquelas vítimas sob cujo a testa se colocou o título feiticeira, quanto os inquisidores ou juízes que efetivamente as assassinaram. Então, é um livro escrito contra a literatura, a literatura sobre a feitiçaria, ou a literatura de feitiçaria. É um livro explicitamente escrito contra, ainda que utilizando uma série de recursos que são muito pouco canônicos ou são bastante heterodoxos para se pensar a tradicional escrita da história. Mas, enfim, Michelet prefere, no geral, inclusive, Michelet não está muito preocupado com as conveniências dos deveres, as conveniências da escrita tal qual esperam dele. E ele usa também recursos que chamam o leitor para o livro, né? O Michelet era um esperto editorialmente. Sim. Então, sim. Isso é interessante da vida dele. E estilisticamente, ele escreve, né, assim, é por isso eu acho que ele tem uma, né, se pensar a recepção do Michelet basicamente, o meu percurso replica, na verdade, o meu percurso acadêmico replica a recepção majoritária do Michelet, que é uma recepção literária, fundamentalmente literária. E o Michelet, sem sombra de dúvida, até por causa do momento formativo dele, né, ele, por uma série de razões, ele não é um disciplinado da história, ele não se formou em história, inclusive porque não existia possibilidade de se formar em história naquele contexto dele, porque esse curso não existia, ele vai existir depois do Michelet. E, em grande medida, também por causa dele, não só por causa dele, tem toda uma geração de trabalhos importantíssimos, de autores importantíssimos, mas também por causa. Mas me perdi, Joana. Eu estava falando sobre... A gente estava falando como o Michelet ele é um esperto em usar elementos para chamar o leitor para a história. O aspecto escritor, né? Assim, e é justamente isso, né? Enfim, justamente por causa do meu percurso na letras, talvez não, isso me ensinou a entender o que é e o que faz a escrita literária. E, sem sombra de dúvida, o Michelet é um historiador, também escritor, e extremamente competente. Isso é reconhecido na época dele, mesmo pelos autores que mais detestam o tipo de historiografia que ele produz. Os grandes nomes todos, sem exceção, vão dizer, olha, é um talento, é um gênio da escrita. E ele, mas ao mesmo tempo, associado a isso, né, que tipo de escrita que é essa? Que eu acho que é a mais interessante que fala para nós. É que é uma escrita que a todo momento está muito interessada no leitor, que ativa o leitor. É uma escrita dialógica, muito paratática, né, muito parecida com a fala, pouco parecida com aquela escrita magistral, muito descomplexada, muito pouco autocensurada, né? Muito pouco conveniente em todos os aspectos. E eu acho que é exatamente por isso, bom, pelo menos para mim, né, que ele parece um autor encantador, porque ele está falando com a gente. Basta abrir esse livro, qualquer livro dele, efetivamente ele está mobilizando, ele está falando para o público. Não tem uma escrita acadêmica. Não. E, ao mesmo tempo, ele forma as bases de uma história moderna ou contemporânea, digamos assim, né? O jeito de falar, os assuntos.
Então, eu ia até te perguntar, por que ler o Michelet hoje, já um pouco nesse aspecto, pensando nos dias de hoje, voltando para o Michelet? Bom, vou pensar assim, vou lembrar meus tempos de curso de história, né? Toda a historiografia francesa, maior ou menor grau, e aí eu estou pensando na história das mentalidades, a história das mulheres, a história da sexualidade, tudo isso, sem sombra de dúvida, os franceses reconhecem, sem nenhum problema, isso, partem... eles consideram o Michelet como uma espécie de pai inspirador. Ele é o nosso precursor, é ele quem começa. Mas o que eu acho interessante no Michelet é que ele faz mais do que isso, porque, diferentemente da historiografia disciplinada, qualquer que seja ela, e por mais competente, brilhante, maravilhosa que ela seja, ela sempre, ela por força da disciplina, ela foca, concentra e enfecha os assuntos. O Michelet, ele é um historiador do todo. Em nenhum momento, nenhuma questão para ele de gênero, de sexo, de costume, não existe nada que ele não utilize, em hipótese alguma. Contam, tem uma anedota, não sei nem se é verdadeira, que no instante em que ele estava morrendo, um médico é chamado, e aí o médico fala, bom, tá indo, não tem muito jeito, mas vamos trocar essa roupa de cama para deixá-lo mais confortável. Que ele, meio que agonizando, indo embora, agarra a mão do médico e fala, a roupa de cama, a história da roupa de cama, eu tenho que escrever a história da roupa de cama. É um pouco... né, é uma piada quase desse tudo é história do Michelet, mas de fato ele escreveu isso, né? Tudo é história e tudo se liga a tudo, as coisas não são dissociadas umas das outras. Eu acho que é essa que é o que a gente não encontra, pelo menos até onde vão as minhas leituras, nas historiografias modernas, nas histórias modernas ou nos estudos modernos, e muito devido ao fato de que, sim, somos uma era de especialistas, toda a formação, tudo passa por um percurso altamente especializado. No caso dele, não. E, Ju, qual foi a maior dificuldade que você teve para fazer a tradução? Poxa, a maior dificuldade? Olha, eu vou dizer de um momento, é menos uma dificuldade específica do que de um momento. Traduzir o livro 2, a segunda metade, que é uma parte muito mais bem comportada, supostamente, muito mais arrumadinha do livro, mas que tem relatos que eu já tinha lido, alguns eu sabia quase que de cor, tem vários trechos que eu sei de cor, de tanto, enfim, ler aquilo. Mas eu não tinha me dado conta, isso não é uma dificuldade, isso, na verdade, eu acho que é o meu principal ganho. E aí eu te falo da dificuldade. Meu principal ganho foi, ao traduzir, perceber a violência daquelas cenas. Eu nunca tinha entendido, sentido, na verdade, com clareza, a violência daquele texto na sua segunda metade. De modo que muitas vezes eu parava de traduzir, falava, não vou traduzir mais, eu não dou conta, isso está me torturando. E, obviamente, consciente de que o Michelet produziu isso por querer, uma vez que se tratava, sim, de um grande escritor. A principal dificuldade, essa eu posso contar, é uma palavrinha em francês simples, boba, sot, S-O-T. Tem várias traduções para ela, isso virou uma nota de rodapé. Tem várias traduções para ela, ficou na minha tradução tolo. Eu não estou ainda satisfeita, mas eu acho que eu nunca vou encontrar uma palavra tão boa quanto uma correspondente tão boa, né, quanto essa, porque o próprio Michelet me viabilizou aquelas que eu gostaria de utilizar ao articular essa palavra em outras obras que eu conhecia e saber exatamente que ele estava ali cunhando quase um conceito.
E não apenas algo que na leitura do livro, poxa, na leitura do livro é mais uma palavra que está ali, e no caso das palavras mais simples de traduzir. Mas, enfim, eu não consegui verter para o português aquilo que essa palavra tem, que é quase da ordem de um soco, né? Foneticamente falando, né? Um so, quase da ordem de um soco, que ao mesmo tempo a gente poderia pensar, né? Um bobo, um tolo, mas também um pouco um imbecil, mas também um pouco um arrogante, assim, por não saber da sua tolice. Então, essa foi a principal dificuldade. Foram 2 anos. Foram 2 anos tentando traduzir essa palavra. E, Ju, vamos chamar as pessoas para o bate-papo que a gente vai fazer agora lá em Minas. Você, Aline, enfim, na Quixote. Dia é 16, Joana? 16, isso. É 16 mesmo, né? Dia 16 de maio, às 6h30 da tarde, na Livraria Quixote. Eu, Joana, Haroldo e Aline Magalhães Pinto, minha colega, querida amiga, a gente vai fazer um bate-papo lá na Quixote para lançar a Feiticeira em Meio aos Mineiros, e vou gostar muito de encontrar as pessoas por lá, ficar muito feliz se a Feiticeira for bem. Michelet merece, esse texto merece. Esse é um livro que vai ficar, é um clássico, já é um clássico. Em breve, em capa dura. É mesmo? Em breve, em capa dura, a gente vai montar a capa, porque é toda uma coleção de capa dura, mas as pessoas também vão poder comprar esse clássico para deixar na biblioteca, porque é um livro que merece mesmo essa deferência. Então, obrigada, também Joana. Te convido para, quando você vier para São Paulo, a gente conversar sobre o Michelet aqui, também para os leitores de São Paulo, que são tão interessados em que você fale dessa tradução, porque eu sei que não foi fácil, eu acompanhei vários desses processos, a gente conversava muito e tal, desses impasses e tal, então foi interessante estar aqui. Já fica a dica para você vir para cá, para a gente ir para o Rio, enfim, para a gente levar esse livro para vários lugares. Com prazer, do país, falando dele. Com prazer. Então, queria agradecer a entrevista, falar que daqui a pouco eu estou aí em Minas Gerais para falar do livro com você, mas você vai receber o livro antes, e aí vai ser muito legal. Então, Ju, obrigada pela parceria com a Feiticeira, parabéns pela tradução, por esse livro. Eu estou felicíssima de ter ele em mãos e ele está pronto para ir para o mundo. E para atingir outros historiadores e pesquisadores. Muito bom. Muito obrigada a você e a equipe toda, Joana. A Alameda foi maravilhosa comigo. Muito obrigada mesmo. Um beijão, Ju. Beijo. Parabéns, viu? Felicidade de falar com você no dia que o livro chegou da gráfica. Obrigada, querida. Tchau, gente.